e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém? Quantos estão aqui hoje felizes com Jesus? Levante a mão bem alto e digam glória a Deus, digam aleluias e digam amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, nós vamos ler o capítulo 17 e o versículo 50. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler somente o versículo 50, e eu creio que através desse texto, o Espírito Santo de Deus, ele vai falar conosco, e nós iremos ser grandemente abençoados em nome de Jesus. Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 17. Versículo 50 está escrito assim na palavra do Senhor: Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com a funda e com a pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura do seu coração. Feche seus olhos. Feche os seus olhos por um instante. Peça a Deus agora que Ele venha preparar o teu coração para estar recebendo esta palavra. Peça a Deus agora que esta palavra ela venha estar encontrando lugar dentro de você, e que ela venha estar gerando na sua vida aquilo que verdadeiramente você veio buscar aqui nessa noite de hoje. Peça a Deus agora que Ele venha estar usando a boca do pregador. Peça a Deus agora que Ele venha estar usando a vida do mensageiro, para que não seja o homem a estar fazendo ou falando absolutamente nada nesta noite, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus, através da vida do homem, a estar falando aquilo que eu e você precisamos ouvir. Que esta palavra de Deus ela venha encontrar lugar dentro de nós, e que ela venha gerar e venha produzir o resultado pelo qual ela será mandada nesta noite. Toda a igreja fale com Deus aí em nome do Senhor Jesus. Meu querido Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus amado, aqui diante da tua presença, Senhor, mais uma vez nos colocamos em oração, e mais uma vez nos preparamos para receber a tua palavra. Eu venho nesta noite colocar a minha vida inteiramente à disposição do Senhor, pedindo ao Senhor que tome a minha vida em tuas mãos, coloque a tua palavra na minha boca, e fala com a tua igreja que está aqui pronta para te ouvir, meu Pai. Meu Deus, eu sei que se o Senhor falar conosco, nós iremos sair daqui nesta noite mais do que vencedores. Então fala conosco, que nós daremos toda a glória ao teu nome, Senhor. Prepara cada coração aqui hoje. Abre, meu Deus, o entendimento de cada pessoa nesta noite, que ouvindo a tua palavra eles venham compreender e venham colocar em prática. Que a tua palavra encontre lugar dentro de cada um aqui hoje, e que a tua palavra vá e se cumpra no objetivo pelo qual ela será mandada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, igreja. Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, aplaudam mais uma vez bem forte. Isso, adorando a Jesus nessa noite. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, igreja. Irmãos, mais uma vez é com grande alegria e com muita fé que nós estamos nesta noite de domingo aqui reunidos, na presença desse Deus maravilhoso que sempre nos dá a oportunidade de estarmos diante da sua presença, louvando, adorando, bendizendo o seu nome. E a Bíblia afirma que esse é o Deus que nos dá vitória.
Então eu acredito de todo o meu coração que hoje eu e você sairemos daqui com a vida vitoriosa diante de Deus. Eu acredito que por meio da palavra que Deus ele vai liberar aos nossos corações aqui hoje, nós seremos direcionados pelo Espírito Santo, e acredito de verdade que nós teremos sim uma vida vitoriosa para a glória do Senhor Jesus. Mas alguém crê aí? Diga glória a Deus e digam aleluias. Eu quero fazer algumas observações com vocês a respeito da vida de Davi. Toda vez que nós falamos de vitória, sempre nós nos lembramos de Davi, porque a Bíblia chega a dizer no livro de 2 Samuel, no capítulo 8, no versículo 6, que o Senhor Deus ele dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Onde Davi chegava, onde Davi entrava e onde Davi saía, o Senhor Deus sempre lhe dava vitória. E às vezes nós perguntamos o porquê que o Senhor Deus ele dava vitórias a Davi. O porquê que Davi era esse homem tão vitorioso e tão abençoado diante da presença de Deus. O porquê que o Senhor Deus dava vitória para Davi onde quer que ele ia. E nós observando a história, observando o texto que fala sobre este homem, este servo de Deus, nós podemos ter a clareza e o entendimento do porquê que Deus lhe dava vitória. Porque Davi não era um homem perfeito. Apesar dele ser o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia faz questão de expor as falhas e os erros de Davi. Talvez foi um dos reis que mais cometeu pecados diante do Senhor. Mas ainda assim a Bíblia diz que o Senhor Deus dava para ele vitória onde quer que ele ia. E o que eu acho interessante é o fato da própria Bíblia expor os pecados, os erros de Davi. Por que Deus faz questão de deixar para nós que Davi foi um homem falho, que Davi foi um homem pecador, que Davi foi um homem que cometeu pecados? Para que eu e você pudéssemos entender que qualquer um de nós que estamos aqui nessa noite, por mais pecador, por mais falho que nós somos diante de Deus, nós também podemos viver uma vida vitoriosa e podemos ser alguém segundo o coração de Deus. Quem crê aí, diga glória a Deus. Porque apesar de Davi ser um pecador, mas ele era alguém que não suportava viver sem a presença de Deus. Apesar dele cometer os seus erros e pecados, apesar dele cometer as suas falhas, ele se arrependia e se arrependia de todo o seu coração. Quando você pega o Salmo 51, versículo 10, você vê Davi em lágrimas, chorando e pedindo a Deus, implorando para Deus não retirar dele a presença do seu Espírito. Então nós vemos que Davi era alguém que se arrependia, Davi era alguém que tinha prazer em ter a presença de Deus. Aí agora nós lemos no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 50, e a Bíblia está dizendo que Davi ele derrotou, ele venceu o filisteu. De qual filisteu a Bíblia está falando? De Golias, a quem nós chamamos de gigante Golias. E a Bíblia está fazendo questão de dizer que Davi venceu esse filisteu usando uma funda e uma pedra. A Bíblia está fazendo questão de dizer que Davi ele derrotou o filisteu sem usar uma espada sequer. Por que isso aconteceu? A palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, nos dá a resposta. Ali o apóstolo Paulo, ele falou que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas.
Está entendendo que o que Davi carregava era muito maior do que espada, era muito maior do que lança, era muito maior do que qualquer arma carnal que alguém poderia estar carregando. Ele carregava armas poderosas em Deus, e por isso a Bíblia está afirmando que ele derrotou esse filisteu. Ele derrotou um homem que tinha um tamanho descomunal, não usando espada, não usando lança, mas ele derrotou esse homem usando somente aquilo que Deus havia colocado sobre ele, que era a sua presença. Mas a questão aqui nessa noite é: qual era o segredo de Davi para viver esta vida vitoriosa? Qual era o segredo que Davi carregava para receber vitória onde quer que ele ia? Quando a Bíblia diz que onde ele entrava e onde ele saía, ele era vencedor. O que é que ele tinha de diferente de mim e de você? Por que que Deus dava vitória para Davi? E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Sabe por quê? Porque o Deus que eu e você servimos, ele não mudou. Sabe qual que é o maior desejo de Deus quando ele olha para essa igreja nessa noite? O maior desejo de Deus é levantar aqui em nosso meio homens e mulheres para viver uma vida de vitória. Eu não estou dizendo viver uma vida sem problema, sem luta, sem adversidade. Não é isso não. Eu estou dizendo para você é que diante de cada luta, diante de cada situação difícil, diante de cada adversidade que você talvez entrou aqui vivendo hoje, o Senhor Deus, ele quer te dar vitória, e ele vai te dar vitória aqui hoje, para a glória do Senhor Jesus. Bata a palma e exalte o nome dele. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero hoje falar com você sobre os segredos das vitórias de Davi. Tem alguns segredos revelados na Bíblia que nos mostram o porquê que Davi era esse homem vitorioso, vencedor na presença de Deus. O primeiro segredo de Davi: o coração de Davi pertencia a Deus por inteiro. Davi não era aquele homem que servia a Deus pela metade. Davi era alguém que servia a Deus com tudo que ele tinha e com tudo que ele era. Por isso, quando você pega no capítulo 16 aqui de 1 Samuel, quando Samuel chega na casa de Jessé, o pai de Davi, para estar ungindo o escolhido, e Deus, quando foi falar do seu escolhido, Deus ele fez questão de dizer para Samuel o seguinte: ô Samuel, para de ficar chorando por Saul, porque eu já encontrei um homem segundo o meu coração. E Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé seria ungido e levantado o escolhido para reinar no lugar de Saul. A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, o primeiro filho que sai de encontro a Samuel é Eliabe. E quando Samuel vê Eliabe, ele diz: certamente eu estou diante do escolhido. E Deus vira para ele e fala: não, Samuel, eu não escolhi esse aí, porque você está olhando para a aparência, e eu, Samuel, não vejo a aparência, eu vejo o coração, eu olho para o que está dentro. Está entendendo? E quando Deus ele fala isso para Samuel, é para estar mostrando que aquele a quem ele escolheu tinha o coração totalmente entregue ao Senhor. O coração de quem eu escolhi, Samuel, não é dividido. Eu olhei o coração de cada um dos filhos de Jessé. O que eu procurei, o que eu encontrei, o que eu escolhi, ele tem o coração completamente entregue a mim. Agora preste atenção numa coisa que eu vou falar para você, e isso é muito importante. Ter o coração totalmente entregue a Deus não tem nada a ver com a sua maneira de se vestir, porque às vezes nós olhamos para a aparência, nós olhamos para alguém que talvez fica 24 horas com a Bíblia na mão, alguém que talvez se veste de maneira perfeita à vista de um religioso, mas que porém o coração ainda não está voltado para Deus, porque ainda tem atitudes que desagradam a Deus. Quando Samuel ele olha para Abinadab, quando ele olha para Samar,
Quando ele olha para cada um dos filhos de Jessé que vieram primeiro antes de Davi, ele só está vendo a aparência. Por fim ele foi vendo que Deus não olhava para a aparência, e ele foi perdendo a esperança, porque aqueles ali se vestiam como escolhido, tinha a aparência de escolhido, mas Deus tinha falado: eu não escolhi nenhum desses. Aí é onde ele pergunta a Jessé: ainda tem mais algum filho? E ele diz: ainda tem um menor que está lá no pasto cuidando das ovelhas. Aí Samuel diz: ninguém se assenta à mesa antes dele chegar, porque certamente esse é o escolhido. Está entendendo que o escolhido não está na casa, o escolhido não tem aparência, o escolhido não se veste como os demais, mas era ele que tinha o coração voltado para Deus. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Para você ser um vencedor, para você viver uma vida de vitória na presença do Senhor, a sua vida, o seu coração, ele tem que ser completamente entregue a Deus. O seu coração precisa pertencer a Deus por inteiro. Sabe o que significa isso? Quando você vai fazer alguma coisa para Deus, faz de todo o seu coração. Quando você vai servir, sirva de todo o seu coração. Quando você for orar, ore de todo o seu coração. Livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 13, está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O seu coração tem que pertencer a Deus por inteiro. Você não pode servir pela metade, se entregar pela metade, adorar pela metade. Você tem que entregar todo o seu coração diante do Senhor. Esse é um dos segredos para que eu e você venhamos viver uma vida vitoriosa diante do Deus que nós servimos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então esse era o primeiro segredo de Davi. O coração de Davi pertencia a Deus por inteiro. O segundo segredo: Davi buscava a face de Deus. Davi buscava a face de Deus. O que significa isso, pastor? O maior desejo de Davi era de estar na presença de Deus. Davi não buscava a Deus, preste atenção nisso aqui. Buscar a face de Deus não é só buscar a Deus quando nós estamos diante de uma necessidade, não. Às vezes o nosso problema, o nosso defeito é exatamente esse, porque nós só buscamos a Deus diante das necessidades. Nós só buscamos a Deus quando nós estamos precisando de algo, e não significa que Deus não vá responder, que Deus não vá resolver o seu problema, que Deus não vá dar para você aquilo que você está pedindo diante da necessidade que você está vivendo, porque Deus faz isso, Deus resolve o problema, Deus resolve a necessidade, Deus faz a obra na sua vida. Mas o que eu quero que você entenda é que buscar a face de Deus é diferente. Buscar a face de Deus é ter relacionamento com Ele. E Davi, nas suas orações, ele falava: Senhor, a tua face eu buscarei. Porque Davi, ele queria relacionamento. E quando nós queremos relacionamento com Deus, Ele passa a fazer na nossa vida mais do que nós precisamos. Ele começa a nos dar além da nossa necessidade. Quando você busca a Deus para suprir a sua necessidade, Ele até supre, Ele até te dá, Ele até te abençoa. Mas quando você busca a face dEle, quando você quer ter relacionamento com Ele, quando você quer ter vida com Ele, entenda uma coisa: antes da palavra chegar na tua boca, o Senhor já conhece. Antes de você falar, Deus já está te ouvindo. Antes de você pedir, de você buscar, Deus já está te respondendo. Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo na sua vida. Então, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós temos que aprender a buscar a face do Senhor, a construir um relacionamento com Deus a quem nós servimos. Aleluias!
Então, o primeiro segredo de Davi para ter uma vida vitoriosa, o coração de Davi era inteiro de Deus. O segundo segredo, Davi buscava pela face de Deus. O terceiro segredo da vitória de Davi, ele zela pelo nome de Deus. Eu quero que você entenda isso aqui. Davi, ele tem zelo pelo nome de Deus. Davi não aceita a ideia de alguém blasfemar do nome do Senhor. Davi não aceita a ideia de alguém querer debochar ou desfazer do nome de Deus. Sabe o que fez Davi ele vencer o gigante Golias? Sabe o que fez Davi aceitar o desafio de Golias? Porque a Bíblia diz que todos os dias, durante 40 dias, de manhã e à tarde, Golias ele se levantava e se colocava de frente do exército de Israel e começava a afrontar ao povo, o exército de Israel, dizendo: será que não tem no meio de vocês um homem que aceita batalhar comigo? Será que o Deus de vocês não pode levantar um no meio de vocês para guerrear comigo? E a proposta do rei dos filisteus para o rei Saul era: não precisamos fazer guerra, aqui está o meu homem, aqui está Golias, escolhe no meio de Israel, no meio do exército de vocês, um homem que possa enfrentá-lo. Aquele que vencer a batalha, a nação que perder vai ser escravizada pela que vencer. Então não precisa ter muito derramamento de sangue, não precisa ter uma grande guerra, é somente uma batalha entre dois homens. Escolhe alguém. E não tinha ninguém. Quando Davi ele chega ali, ele não foi para a guerra, ele não foi ali para poder estar aceitando o desafio, ele não foi ali para estar lutando. A Bíblia diz que ele foi simplesmente buscar notícias dos seus irmãos, ele foi levar alimento para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele começa a ouvir a afronta de Golias, começa a ouvir que Golias está perguntando todo dia: será que não tem no meio de vocês um homem que possa guerrear comigo? Até aí tudo bem, mas daí a pouco Davi começa a ouvir que esse homem está afrontando o nome de Deus, que esse homem está blasfemando contra Deus. Aí Davi chega diante de Saul, chega diante do exército de Israel, e ele pergunta: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o nome do Deus dos exércitos? E por 3 vezes Davi ele vai repetir essas mesmas palavras. Quem é esse que se sente à vontade para afrontar o nome de Deus? Até que ele chega diante de Saul e fala: ó rei, não precisa desfalecer o coração de ninguém, eu vou aceitar o desafio, eu estou aqui e eu não vou deixar com que esse homem continue afrontando o nome do Senhor, deixa que eu vou aceitar o desafio. Primeiro ele fala com seus irmãos, ele fala com outros soldados. Quando isso chega para Saul, Saul se enche de esperança, porque afinal de contas, na cabeça dele, um homem no meio de Israel aceitou o desafio, decidiu tirar e remover a vergonha que Israel estava sofrendo. Só que quando ele manda chamar Davi, ao invés de entrar dentro do palácio um homem, chega ali um menino de 15 para 16 anos. Naquele momento Saul se decepciona, porque ele está vendo um menino que não tem capacidade nenhuma, humanamente falando, que está derrotando aquele homem de guerra. Tanto que Saul ele tenta fazer Davi desistir, dizendo para ele: olha, você ainda é muito novo, você não tem experiência nenhuma, esse homem já é homem de guerra, já é acostumado a matar, não vale a pena você aceitar esse desafio. E Davi vira para ele mais uma vez e pergunta: quem esse homem pensa que é? Quem esse filisteu pensa que é para afrontar o nome do Senhor dos exércitos, do Deus vivo? Pode deixar que eu vou tirar a vergonha do meio de Israel. Quando Saul ele
ele tenta convencer Davi de desistir mais uma vez. Davi vira para ele e fala para ele assim: ó rei, fica sabendo que quando eu estava lá cuidando das ovelhinhas de meu pai, uma vez veio um urso e eu expulsei ele, outra vez veio um leão, eu o persegui, peguei ele pela barba, o feri e o matei. O mesmo Deus que me deu livramento e me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, ele vai entregar esse filisteu na minha mão. Não se preocupa não, rei, está tudo resolvido. O Deus que eu sirvo, ele vai me dar vitória. O Deus que eu sirvo, ele vai me dar livramento. O rei enfim concorda. A Bíblia diz que ele pega as suas armaduras, ele veste sobre Davi. Quando Davi vai andar com as armaduras de Saul, ele não consegue nem sair do lugar. Deixa eu dizer para você, Deus quer te dar vitória, mas não com a arma dos outros. Deus quer te dar vitória com as suas armas. O que significa isso, pastor? Talvez você acha que vai vencer porque tem alguém orando por você. Você acha que vai vencer porque tem alguém jejuando por você. Não, não, é o seu jejum que vai garantir a sua vitória. É a sua oração que vai tirar você do chão e vai colocar você diante da presença do Deus que você serve. É a sua arma, é aquilo que Deus já colocou na tua mão, que vai fazer de você mais do que vencedor. Para de querer contar com a armadura dos outros, para de querer contar com as armas dos outros. Tem que ser você, é a sua oração, é o seu jejum que vai libertar a sua casa, que vai salvar a sua família. Ei, é o que você carrega, não é o que alguém está carregando por você. Bata palma e dá glórias, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, que nos dá vitória através daquilo que nós temos. Com as armaduras de Saul, Davi nem conseguiu sair do lugar. Aí o que ele faz? Ele tira as armaduras de Saul, ele veste as suas roupas novamente de pastor de ovelha. Porque ele sabe, ele tem consciência que quem vai dar vitória para ele é Deus. E sabe por que Davi, ele decide ir e aceitar o desafio? Exatamente para defender o nome de Deus. Quando Golias está diante dele, quando Golias pergunta para ele: quem você pensa que eu sou? Por um acaso acha que eu sou algum cão para vir até mim usando facas, usando paus e pedras? Davi fala com ele: você vem a mim com facas e lanças, e eu vou em ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Davi está dizendo bem claro: eu só aceitei o desafio porque você afrontou o nome de Deus. E hoje mesmo você vai saber que há um Deus em Israel, e eu vou entregar a sua cabeça às aves dos céus e às bestas feras do campo. E por isso Davi, ele aceita o desafio para defender o nome do Senhor. Esse foi o terceiro segredo de Davi: ele zela pelo nome de Deus. Você tem que aprender a zelar pelo nome do Deus que você serve, a defender o nome do Deus que você serve. Pastor, mas Deus não precisa ser defendido, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, sim, mas você tem que aprender a valorizar esse nome. Onde você estiver, não aceite ninguém blasfemar, não aceite ninguém brincar com o nome do Deus que você serve. As pessoas em sua volta, elas podem brincar com o que elas quiserem, mas não deixe elas brincarem com a sua fé, não deixe elas brincarem com o seu Deus. O quarto segredo de Davi: Davi não confiava em si mesmo. Entende isso aqui? Davi não aceitou o desafio. Davi não foi para frente daquela batalha acreditando ou confiando na sua capacidade. Não. Ele sabia que ele ali não era um guerreiro. Ele sabia que ele não fazia parte do exército de Israel. Davi aqui é simplesmente um pastor de ovelhas. Ele não era alguém que entendia de batalhas. Ele não era alguém que entendia de guerras. Ele entendia de ovelhas. Tanto
Tanto que quando ele chega e vai falar com os irmãos dele, eles começam a exortar Davi, dizendo para ele: deixa de ser presunçoso. Quando Davi pergunta o que o rei daria para quem aceitasse o desafio, os irmãos dele começam a falar: ei Davi, desiste disso. Você não passa de um pastor de ovelhas. O que é que está sendo feito daquelas poucas ovelhinhas que você tem que cuidar? Eles estão dizendo para Davi: você não tinha que estar aqui, esse não é o seu lugar. Mas Davi não está ali por causa dele. Davi não está ali confiando na capacidade dele, porque ele não tinha capacidade. Mas ele está confiando no poder do Deus a quem ele serve. Está entendendo? Sabe por que muitas das vezes eu e você perdemos batalhas? Sabe por que às vezes nós entramos em alguma guerra e nós fracassamos? É porque nós queremos usar a nossa própria capacidade. Nós queremos fazer do nosso jeito. Sabe por que tem negócios que nós fazemos e no final tomamos prejuízos? É porque nós queremos usar a nossa sabedoria. E quando tudo dá errado, nós ainda perguntamos: mas onde é que está Deus que não viu a situação que eu entrei nela? E Deus responde: eu estou no mesmo lugar que eu estava quando você deveria ter me consultado antes de ir para a batalha. Deus permanece no mesmo lugar, só que o problema é que às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos entrar numa batalha e deixamos Deus de lado, achamos que temos capacidade, achamos que temos sabedoria, conhecimento, entendimento suficiente para ir lá e resolver. Aí quando tudo dá errado, nós ainda queremos responsabilizar Deus. Mas por que nós não chamamos Deus para o início da batalha? Por que quando você foi tomar a decisão, você não consultou a Deus antes? Você não perguntou para Deus antes? Se você se aprofundar nas histórias de Davi, você vai descobrir que Davi não fazia nada sem consultar a Deus. Tudo que ele fazia, toda batalha que ele entrava, ele perguntava: Senhor, entrarei eu nessa batalha ou não? Se Deus mandava ele ir, ele ia. Se Deus falava para ele não ir, ele não ia. Então aqui Davi, ele não está confiando na força do seu braço, não. Tanto, eu repito, que quando o Golias olha para ele, despreza ele, ele vira para Golias e fala assim: tu vens a mim com facas e lanças, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. Eu não estou indo no meu nome não, Golias. Eu não estou aceitando o desafio no meu nome não. Eu estou indo no nome do Senhor dos exércitos. Está entendendo? A confiança de Davi não estava na sua capacidade física. A confiança de Davi não estava na sua capacidade intelectual, não. A confiança de Davi estava no Deus a quem ele servia e em quem ele acreditava. Aprenda a colocar a sua confiança em Deus. Se você quer ter uma vida de vitória, se você quer ser um vencedor, uma vencedora, aprenda a confiar em Deus. E confiar em Deus é você chamar Ele para a batalha antes da batalha começar. Confiar em Deus é você estar no meio de uma luta e já estar se preparando para outra. Deixa eu falar para você aqui rapidinho. O texto que nós lemos diz que Davi ele derrotou aquele filisteu usando uma pedra e usando um pedaço de pau, que era uma funda. A Bíblia diz que Davi venceu o gigante sem usar uma espada sequer. A Bíblia diz que quando eles vão se encontrar no vale de Elá, Davi ele passa por um ribeiro, e daquele ribeiro ele pega 5 pedrinhas. Golias era só um. Será que Davi pensou que ia errar? Não. Ele sabia que não tinha erro, porque ele sabia quem ia lançar a pedra era ele, mas quem ia fazer a pedra acertar o alvo era Deus. Ele sabia que a batalha não era dele, mas a batalha era para honrar o nome de Deus. Então ele sabia, não tem erro. Por que Davi então pegou 5 pedras? Ele poderia ter pego somente uma.
Porque a Bíblia diz que lá no meio dos filisteus, na Filístia, existia uma cidade chamada Gate. Na cidade de Gate estava a família de Golias. E a Bíblia diz que além de Golias, ele tinha mais 4 irmãos. Tanto que se você pegar o final do segundo Samuel, você vai ver que na velhice de Davi, os irmãos de Golias tentaram matar ele, porque eles guardaram mágoa e queriam vingança. Então entenda, era Golias e mais 4, com a mesma estrutura dele, o total de 5. Por que Davi então ele pega as 5 pedrinhas? Eu vou derrubar um. Se os outros se levantarem, tem para eles também. Está entendendo? Davi está indo para uma batalha, mas ele já estava indo preparado para que se surgisse alguma outra batalha, ele estava pronto. Isso é o que? É confiança em Deus. Você entende a confiança que ele tinha em Deus? Ele confiava tanto em Deus que ele acreditava do mesmo jeito que Deus ele vai direcionar a primeira pedra para Golias. Se os outros 4 se levantarem, cada um deles também vão ser atingidos, vão se levantar e vão cair. Ele estava indo para uma batalha, já preparando para outras. Sabe o que significa isso? Nós temos que colocar a nossa confiança em Deus. Eu vou vencer essa batalha hoje, mas se amanhã levantar uma outra, o meu Deus vai me dar vitória. Eu tenho que estar preparado para viver vitória hoje, para viver vitória amanhã, para viver vitória depois. Não importa quantos gigantes vão se levantar, se Deus está do meu lado, a minha vitória já está garantida para a glória do Senhor Jesus. Você entende aí? Diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Quinto segredo das vitórias de Davi. Davi, ele era alguém que se lembrava do que Deus já tinha feito na vida dele lá atrás. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que às vezes os desafios de hoje nos impedem de nos lembrar das vitórias de ontem. O nosso problema é que às vezes uma batalha se levanta hoje e nós ficamos desesperados. Por quê? Porque nós nos esquecemos que lá atrás batalhas piores surgiram e Deus nos garantiu a vitória. Sabe o que é que fazia de Davi um vitorioso? É porque ele se lembrava do que Deus já tinha feito lá atrás. Entende? Quando Saul vira para ele e fala: ô Davi, você não tem nenhuma chance contra esse filisteu. Você é muito novo, você é muito pequeno, você não tem preparo para a guerra. E esse homem a quem você está aceitando o desafio é um homem de guerra, é um homem acostumado a matar, é um homem acostumado a vencer batalhas. Você não tem chance contra ele. Aí o que é que Davi faz? Davi vai contar para o rei o seu testemunho. E Davi vira para o rei Saul e fala: fique sabendo, ó rei, que eu sou pastor de ovelhas. E uma vez veio um urso para poder ferir uma das minhas ovelhinhas. Sabe o que eu fiz? Eu persegui ele, eu ataquei ele, ele teve que fugir, eu defendi as ovelhas. Outra vez levantou um leão. Sabe o que eu fiz, rei? Eu persegui o leão, eu alcancei ele, eu peguei ele pela barba, eu feri ele e eu o matei e livrei as minhas ovelhas. Agora, rei, o que você precisa saber é que o mesmo Deus que me deu livramento sobre o leão e sobre o urso, esse mesmo Deus vai me livrar e vai me dar vitória sobre esse filisteu. Está entendendo, irmãos? O desafio que Davi está enfrentando hoje não deixou ele se esquecer das vitórias que Deus já tinha dado lá atrás. Sabe por que eu estou falando isso? Porque vai ter dias na sua vida que você vai ter que contar o seu testemunho para você mesmo. Sabe por quê? Para te lembrar que você tem um Deus que sempre te garante a vitória. Você vai ter que falar do seu testemunho para você mesmo. Você vai ter que se lembrar do que Deus já fez na sua vida.
Para você saber que esse mesmo Deus, Ele não mudou. O mesmo que Ele fez na sua vida ontem, Ele pode fazer hoje. Lembra quando você chegou na presença de Deus? Caído, derrotado, fracassado. Há pessoas que chegaram na presença de Deus dominadas pelo vício. Há pessoas que chegaram na presença de Deus desenganadas pelos médicos. E Deus foi lá e deu livramento, e curou, e libertou, e fez uma grande obra. E hoje talvez quando você pega uma gripezinha, você já fica desesperado. Peraí, será que Deus mudou? Quando surge diante de você uma situação que você considera difícil, você já começa a reclamar: puxa vida, como que Deus deixou isso? Peraí, meu irmão, será que Deus mudou? Será que o Deus que fez aquela obra lá atrás não pode fazer agora? Sabe qual que é o nosso problema? É que às vezes nós somos muito ingratos. E todo ingrato, quando nós deixamos o sentimento da ingratidão entrar dentro de nós, a nossa memória, ela passa a ser curta. Todo ingrato, ele tem memória curta, ele se esquece muito fácil. Mas quando você tem gratidão, você guarda tudo o que Deus fez. Toda vez que um problema se levanta, você se lembra do que Deus fez lá atrás. Toda vez que surge um Golias, você conta o seu testemunho para você mesmo: peraí, lá atrás Deus me deu livramento sobre o leão, lá atrás Deus me deu vitória sobre o urso, agora Deus vai me dar vitória novamente, Deus vai me dar livramento novamente. Era isso que Davi estava dizendo: ó rei, você tem que saber que Deus não mudou. O mesmo Deus que me livrou e me deu vitória lá atrás vai me livrar e vai me dar vitória hoje. Fique sabendo que Deus, ele já entregou esse filisteu na minha mão, ó rei. Então Davi, ele está se lembrando que o Deus a que ele serve é o Deus que não muda, é o Deus que continua sendo o mesmo. O que significa isso, pastor? Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo Deus que te levantou lá atrás quando você estava caído, ele tem poder para te levantar hoje. O mesmo Deus que te deu vitória lá atrás, ele vai te dar vitória hoje. Ei, só levanta a sua cabeça, confia, acredite, e você vai viver vitória na presença do teu Deus, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Então vamos guardar isso dentro de nós. Primeiro, Davi, o coração de Davi pertencia a Deus por inteiro. Segundo, Davi busca a face de Deus. Terceiro, Davi zela pelo nome de Deus. Quarto, Davi não confiava em si mesmo. Quinto, Davi se lembra do que Deus fez lá atrás. E sexto e penúltimo, Davi, ele tinha sobre ele o Espírito de Deus. Observe isso aqui. O sexto segredo do porquê que Deus dava vitórias a Davi: ele tinha sobre ele o Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando Samuel derrama sobre Davi, pega capítulo 16, versículo 13 de 1 Samuel, quando Samuel pega o chifre com azeite e derrama sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, se apoderou dele e não se afastou mais. Preste atenção. Davi, ele vencia, Deus dava vitória para Davi em todo lugar, porque Davi tinha sobre ele o Espírito de Deus. No Antigo Testamento, você vai ver que todos os homens e mulheres de Deus, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Moisés, Josué, todos esses homens, eles tinham sobre eles o Espírito de Deus. Só que no Novo Testamento, preste atenção, no Novo Testamento, o Espírito de Deus já não estava mais sobre a vida dos homens. A Bíblia diz que no Novo Testamento o Espírito Santo passou a habitar dentro deles. Preste atenção. O que eu estou dizendo para você nessa noite é: o Espírito Santo hoje, ele não está sobre você. O Espírito Santo hoje, ele habita em você. Você é casa dele, você é morada dele, você é habitação dele. Você não pode se esquecer disso.
Se você quer ter uma vida de vitória como Davi tinha, você tem que se lembrar: o Espírito de Deus habita em você. Davi só era vitorioso em todo lugar que ele ia, porque ele tinha sobre ele o Espírito de Deus. Você quer ser um vencedor? Você quer ser um vitorioso? Comece a carregar dentro de você a presença do Espírito Santo. Comece a construir um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Por que relacionamento? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não é um sentimento. O Espírito Santo, ele não é uma sensação. O Espírito Santo, ele não é um vento que sopra sobre a igreja, ou um fogo que nos faz queimar na presença de Deus, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e toda pessoa precisa de quê? De relacionamento. O Espírito Santo, ele quer que você se relacione com ele. O Espírito Santo quer que você se lance na presença dele, que você chore pela presença dele. Todo dia que você levantar pela manhã, comece o seu dia dando bom dia para o Espírito Santo. Começa o seu dia convidando o Espírito Santo para ir contigo. Espírito Santo de Deus, eu estou saindo de casa, eu estou indo para o trabalho, eu não sei o que eu vou encontrar pela frente. Talvez eu vou encontrar algum gigante, talvez eu vou encontrar algum problema, algum inimigo que precisa ser vencido. Então Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, anda comigo. E a presença do Espírito Santo, mais uma vez eu repito, não tem a ver com a sua maneira de vestir, não tem a ver com a sua maneira de se comportar, não. O Espírito Santo, a presença do Espírito Santo tem a ver com sua maneira de viver. O Espírito Santo, ele é um estilo de vida na vida de cada pessoa. Por quê? Porque quando você tem o Espírito Santo, você é orientado por ele. É ele quem te dá a direção, é ele quem te dá o caminho, é ele quem fala para você: por aí não. É quando você vai fazer algo e ele fala para você: não faz não, que dá errado, não vai nesse caminho não, que você vai tropeçar, não faz desse jeito não, que vai sair do seu controle. Porque o Espírito Santo é aquele que nos dá entendimento, discernimento, e isso nós adquirimos através de um relacionamento. Então o que Deus quer nessa noite é que você venha se relacionar com o Espírito Santo, porque uma vez que o Espírito Santo estiver dentro de você, o Senhor Deus, ele vai te dar vitória onde quer que você for, para a glória do nome dele. Quem entende aí, diga glória a Deus. Agora, o sétimo e último segredo que Davi ele tinha para ter uma vida vitoriosa. Davi, ele adorava a Deus mesmo em meio à crise. Davi, ele era um adorador independente das circunstâncias. Se você pegar o livro de Salmos, que a maior parte dele foi escrito por Davi, você vai ver e vai ler vários salmos em que fala sobre sacrifício de louvor. E há uma diferença entre louvor e sacrifício de louvor. Porque o louvor, muitas das vezes, nós prestamos ele quando tudo está bem. E sacrifício de louvor, que é a verdadeira adoração, é quando você louva a Deus mesmo tudo estando mal. Então Davi, ele era esse homem. Você vai ver vários salmos em que Davi, ele estava enfrentando grandes crises. E no meio de cada crise você vai ver que Davi, ele sempre iniciou o salmo, muitas das vezes, até questionando. Davi, em alguns salmos, ele não começa adorando, ele não começa louvando, mas às vezes ele começa questionando, ele começa pedindo, outras vezes ele começa reclamando. Mas não existe nenhum salmo que Davi termina do mesmo jeito. Todos os salmos ele pode começar do jeito que for, mas ele termina sempre adorando e glorificando o nome do Senhor. Por exemplo, o Salmo 70, Davi começa: apressa-te, Senhor, em me socorrer, porque ele está vivendo uma situação que ele julga injusta, ele está passando por um momento de perseguição diante dos seus inimigos, então ele começa pedindo o socorro de Deus: apressa-te, Senhor, em me socorrer, porque os meus inimigos são muitos. Mas ele termina o Salmo adorando e dizendo que o Senhor Deus é aquele que sempre tem cuidado dele, sempre tem lhe dado o livramento.
Então você vai ver que Davi era aquele homem que ele não adorava a Deus só quando tudo estava bem, não. Ele adorava na crise, ele adorava no meio da luta, ele adorava no meio dos problemas. E o nosso problema é que às vezes nós reclamamos demais. As lutas, às vezes nos faz murmurar demais, nos faz questionar demais, nos faz falar demais. E às vezes tudo que Deus quer é que nós venhamos estar adorando a Ele no meio da luta. Preste atenção, no texto principal dessa noite, a Bíblia diz que Davi venceu o filisteu. Na verdade, Davi não venceu só um homem, ele venceu uma guerra. A Bíblia diz que Davi ele venceu essa guerra sem usar espada, sem usar armas. Porque ele venceu usando a arma mais poderosa que existia, a sua confiança em Deus. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Que vai ter problemas, vai ter lutas na sua vida que você não vai vencer lutando, guerreando, brigando, discutindo, batendo boca. Vai ter guerras que você vai vencer dentro do seu quarto, com o seu joelho no chão, adorando ao Senhor, demonstrando a sua confiança no Deus a quem você serve. Vai ter beleza, vai ter batalha que você não vai vencer reclamando, murmurando, não. Você vai vencer com a sua boca aberta, glorificando, adorando, cantando hino de louvor ao Senhor. Por quê, meu irmão? Porque quando você adora no meio da crise, Deus ele entra nessa crise. Quando você adora no meio da batalha, Deus ele entra nessa batalha. E quando Deus entra, a vitória já está garantida. Eu não sei qual a luta, eu não sei qual a crise, eu não sei qual o problema. O que eu quero dizer para você nessa noite é: comece a adorar a Deus no meio do seu problema, comece a glorificar a Deus no meio da sua batalha, comece a glorificar ao Senhor no meio da sua crise. Não significa que você está agindo como se nada tivesse acontecendo, não. Eu sei que está acontecendo, eu sei que tem um problema para ser resolvido, eu sei que tem uma situação difícil, mas eu sei também o Deus a quem eu sirvo, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor Deus ele vai se levantar em meu favor, eu sei que o Senhor Deus ele vai me honrar. Então eu estou no meio da crise, mas eu estou adorando. Eu estou passando o pior momento da minha vida, mas eu estou adorando. Eu estou vivendo a pior situação da minha vida, mas eu estou com o joelho no chão dizendo: obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor não me desamparou, eu sei que o Senhor está comigo. Obrigado pela vida do meu filho, mas ele está nas drogas, pastor, mas obrigado pela vida do meu filho, obrigado pelo meu casamento, mas o meu casamento é só briga, pastor. Meu Deus, obrigado pelo meu casamento, louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que o meu marido foi o Senhor quem me deu, a minha esposa foi o Senhor quem me deu. Está tudo difícil, mas eu estou te glorificando. Deus, obrigado pela minha vida financeira, pastor, mas eu estou desempregado, eu estou endividado, ei, mas até aqui o Senhor Deus, ele tem te sustentado. Você está vivendo situação difícil, mas o Senhor está cuidando de você. Então louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Adora no meio da crise, adora no meio da luta, adora no meio da tribulação, adora, não importa o que você está vivendo, adore ao Senhor, e você vai ver que esse Deus ele vai te dar vitória, esse Deus ele vai garantir a vitória dele sobre a tua vida. Foi para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para dizer para você: se você quer ter uma vida vitoriosa, entrega o seu coração por inteiro ao Deus que você serve. Se você quer ter uma vida vitoriosa, busque a face do teu Deus, construa um relacionamento com Ele. Não busque a Ele só pela sua necessidade, não, mas busque a Ele porque você precisa da presença dEle. Quer ter uma vida de vitória, aprenda a zelar do nome do Deus que você serve. Não deixa ninguém blasfemar perto de você, não. Não deixa ninguém brincar com o nome de Deus perto de você, não. Defenda o nome do Deus que você serve. Quer ter uma vida de vitória, confia em Deus ao
invés de confiar em si mesmo, tira a confiança do seu braço, da sua capacidade e coloca a sua confiança no Senhor, porque é dele que vem a sua vitória. Quer ter uma vida vitoriosa? Se lembra do que Deus já fez lá atrás, se lembra que Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus que te livrou ontem, Ele vai te livrar hoje, vai te livrar amanhã e vai te livrar quantas vezes for necessário. Quer ter uma vida de vitória? Entenda uma coisa: o Espírito Santo, Ele está com você. Se lembra, o Espírito Santo, Ele habita em você. Você não está sozinho não. Onde você for, o Espírito Santo, Ele está contigo. Vai levando a presença dEle e você vai vencer. Quer ter uma vida de vitória? Adora no meio da crise. Não importa a situação. Eu estou no chão, eu estou caído, eu estou no pó, mas eu estou adorando, porque eu sei que por mais que eu estou caído, o meu Deus está de pé. Por mais que eu estou no chão, o meu Deus está no céu. E a minha resposta não vem da terra, ela vem do céu. Então louvado seja o nome do Senhor. Adore a Ele nessa noite. Bata palma e dá glória. Exalte o nome dEle aqui. Aleluia.